Meus irmãos e minhas irmãs, ontem, como igreja, celebramos a festa solene de Todos os Santos. Hoje, a igreja convida-nos a celebrar todos os fiéis defuntos. Que significado, que sentido tem esta celebração dos fiéis defuntos? Deus chama todos à santidade. Esse é o fim último do ser humano. Mas enquanto vivemos neste mundo, nós nem sempre vamos pelos caminhos da santidade. Pecamos, caímos ali, caímos acolá. E quando chega o momento do nosso encontro com Deus, o nosso ser não está purificado de todo o pecado, de tal modo que a gente possa entrar logo na comunhão plena com Deus. E então, quando nesse estado chegamos ao fim da vida, para nós podermos entrar na glória, na comunhão plena com Deus, precisamos, nesse encontro, de ser purificados pela santidade, pelo amor, pela graça de Deus. A esse tempo de purificação, a Igreja chama purgatório. Que significa isso mesmo? Purgação, purificação, para que a santidade de Deus tome completamente conta do nosso ser. E então, para celebrarmos a festa dos fiéis defuntos, temos esta certeza de que, embora não estejamos totalmente preparados para o encontro definitivo com Deus, Ele nos abraça na sua misericórdia, nos purifica para que nós entremos plenamente na sua alegria, na pátria eterna, no gozo eterno do céu. Celebrar, portanto, este dia não é para celebrar um dia de tristeza. Não. Se fosse um dia de tristeza, não fazia sentido celebrá-lo. Se nós celebramos o dia dos fiéis defuntos, é porque acreditamos que a misericórdia de Deus é mais forte do que o nosso pecado, do que a nossa pobreza, do que a nossa imperfeição. E que Ele nos garante a plenitude da sua vida, purificando-nos das impurezas, digamos assim, que o nosso ser, pelo pecado, foi acumulando, adquirindo ao longo do caminhar neste mundo. É, portanto, um dia de alegria, porque se funda na certeza da ressurreição, na certeza da vida eterna. E é por isso que nós rezamos pelos fiéis defuntos. Que sentido teria nós rezarmos por alguém que já morreu, se esse alguém acabou na morte? Se tivesse acabado na morte, esse alguém não precisaria que eu rezasse por ele, porque já não existiria. Se nós rezamos pelos fiéis defuntos, é porque certamente acreditamos que a morte não é o fim, não é a última palavra sobre a existência, sobre a vida humana. É porque nós acreditamos na ressurreição. Se não houvesse ressurreição, se não houvesse vida eterna, seria absurdo, sem sentido, rezar pelos que já faleceram. Podíamos recordá-los com saudade, com tristeza, com pesar, por já não podermos mais vê-los, por não podermos mais abraçá-los. Mas a nossa fé diz-nos que não, que a possibilidade de nos vermos, de nos abraçarmos na comunhão plena da vida de Deus, é o que nos espera e é o que Deus quer para todos. E por isso nós rezamos pelos fiéis defuntos, não apenas por aqueles que são da nossa família, dos nossos conhecidos, dos nossos amigos. Sim, talvez, primeiramente, nós somos levados a rezar por esses, mas deveríamos rezar principalmente por aqueles que mais necessitarem da nossa oração. E por que faz sentido rezar pelos fiéis defuntos? Pela comunhão dos santos. Se nós não estivéssemos unidos todos a Cristo, se nós não estivéssemos em comunhão com eles, a nossa oração não lhes valeria de nada.
não lhes serviria de nada. É precisamente porque continuamos em comunhão com eles, embora sem poder tocá-los nem vê-los como fazíamos enquanto vivíamos todos nesta terra, neste mundo. Mas continuamos unidos e sabemos que se eles estão nesse processo de purificação, a que a Igreja chama purgatório, é porque temos a possibilidade de com eles nos reunirmos e com eles gozarmos eternamente da alegria, da bem-aventurança de Deus. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia. Mas eu acho que é maior obra de misericórdia ainda rezar pelos fiéis defuntos. Está bem enterrar um morto, tornar-nos presente no dia do seu funeral, num gesto de comunhão e de solidariedade com a família da pessoa que faleceu, ou que é da nossa família, ou que é uma pessoa amiga. Mas maior obra de misericórdia é rezar pelos fiéis defuntos. Quando nós rezamos pelos fiéis defuntos, seja orações, seja o oferecimento da Santa Missa com essa intenção, seja inclusive sacrifícios que podemos oferecer a Deus por eles, tantos sacrifícios que vêm no dia a dia à nossa vida sem ser preciso procurá-los e que nós podemos oferecer como uma forma de interceder, de pedir junto de Deus para que eles sejam mais prontamente unidos a Deus definitivamente e com menor pena, com menor sofrimento. Rezar pelos fiéis defuntos, meus irmãos, só faz sentido porque nós queremos que a morte não é a última palavra. Quando eu rezo por alguém que já partiu, eu estou a dizer a quem me veja rezar, ou até a mim mesmo, que eu creio que a morte não é o fim. E a morte não é, como nós somos tentados muitas vezes a ver, uma desgraça. A morte, sim, seria uma desgraça se fosse o fim de todos os nossos sonhos, de todas as nossas esperanças, de todas as nossas alegrias, de todos os nossos amores. Não, a morte não é isso. A morte é o dia do encontro definitivo com Deus e, portanto, é um dia gozoso, para o qual, enquanto nós vivemos neste mundo, nós nos vamos preparando. Gosto de dizer que, enquanto estamos neste mundo, estamos apenas a preparar a festa, fazer os preparativos para a festa, que é algo que dá trabalho, que é cansativo, mas depois que culmina no gozo e na alegria da festa. Pois a morte, meus irmãos e minhas irmãs, é este encontro definitivo com Deus. Encontro que nos introduz na alegria eterna de Deus, na festa de Deus, que é eterna. Uma criança a quem um dia perguntaram o que era o céu, deu uma resposta que eu gosto imenso, que me parece genial. A criança disse simplesmente assim: o céu é um lugar onde há sempre muitos doces. Pois sim, para uma criança ter sempre doces já é muito bom, mas ter muitos doces é um regalo, é uma alegria, é um gozo permanente. Isto é o que nos espera, meus irmãos. A morte não é uma desgraça, a morte é uma bênção. E por isso a Igreja celebra os santos no dia da sua morte, porque foi o dia em que eles definitivamente se uniram para sempre a Deus e passaram a participar da alegria, do gozo, da bem-aventurança eterna. Não olhemos, pois, neste dia dos fiéis defuntos, para a morte como uma desgraça, mas como uma graça, como uma bênção. A maior bênção é poder estar em comunhão com Deus para sempre. A morte é apenas passagem, não é o ponto final. É passagem para uma vida outra, que já não esta limitada, sujeita à dor e ao sofrimento, também à alegria e ao gozo neste mundo, mas é a passagem para a plenitude, onde já não haverá nem lágrima, nem dor, nem pranto,
mas só aleluias de gozo e de alegria, louvor festivo, comunhão feliz com os outros e com Deus. A morte, portanto, meus irmãos, não é o último momento da nossa vida. A morte é a entrada para a plenitude da vida em Deus. Nesse dia, se o nosso ser ainda não estiver plenamente santificado, plenamente purificado, então seremos submetidos, digamos assim, a uma ação purificadora realizada por Deus, não sabemos como, nem quando, nem quanto o tempo para Deus já não é. Para Deus o que há é a eternidade. E se nós rezamos pelos fiéis defuntos, se nós os recordamos de maneira particular neste dia, é por causa desta imensa esperança que nós trazemos no nosso coração. Gostava de vos dizer uma palavra sobre a oração de intercessão. É uma oração em que pedimos, suplicamos. A oração de súplica aparece constantemente nos Salmos, ao longo da Bíblia. Há súplicas que são dirigidas a Deus. Mas eu posso pedir apenas para mim. É uma oração de súplica, de simples pedido que eu faça em benefício de mim. A oração de intercessão, ou o sacrifício que eu uno à oração, na palavra de Deus, oração, esmola e jejum vão juntos. Jejum, sacrifício, foi o primeiro sacrifício que os pastorinhos de Fátima encontraram para oferecer em reparação dos pecados cometidos contra Deus e pela salvação, precisamente, pela conversão dos pecadores, dos pobres pecadores, como diz a Virgem Mãe. Então, a oração de intercessão é uma oração de súplica que eu faço, não para mim, mas por aquela pessoa por quem eu peço. É oração de amor. É uma oração na qual eu manifesto o amor que tenho àquela pessoa ou por aquela pessoa. É um amor que não busca o meu bem, mas o bem daquela pessoa. E, portanto, é uma oração na qual nós vivemos o amor ao próximo de uma forma muito concreta, querendo o melhor para qualquer ser humano que já tenha partido deste mundo, porque o melhor é que ele entre quanto antes na plenitude do gozo de Deus. Que aquele tempo de purificação seja o menos possível penoso e o mais breve, para falar em linguagem humana, possível. É uma oração de amor e é uma oração também de gratuidade. O que eu peço não é à procura de retorno para mim. Eu peço simplesmente porque querer o bem daquela pessoa ou daquelas pessoas por quem eu peço. A oração de intercessão é, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, uma oração de amor gratuito. Gratidão, gratuidade e amor são as marcas da oração de intercessão. Então, não nos cansemos, meus irmãos, de interceder junto de Deus uns pelos outros. Aprendamos como fez a Virgem Maria nas bodas de Caná, que esteve atenta às necessidades daquele jovem casal e que disse a seu filho: não tem vinho. Não precisou de explicar mais. Confiou nele. Senhor, ouve a minha oração? Certamente que ouve, se tu a fazes com amor e por amor daqueles a quem e por quem tu intercedes. Essa oração Deus nunca deixa de escutar. Como escuta o que tu pedes para ti, não quer dizer que Ele tenha que fazer o que tu queres. Tu tens é que aceitar como o melhor aquilo que Ele quiser. Porque o melhor para ti é sempre e só o que Deus quiser. Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, meus irmãos, que neste dia dos fiéis defuntos, o nosso coração se encha de verdadeiro amor aos nossos irmãos que já partiram neste mundo, intercedendo junto de Deus para que eles, na sua benevolência infinita, sejam acolhidos com a menor pena possível, com o menor tempo possível, para que um dia, com eles, também nós
nos alegremos em Deus e com Deus. Que o Senhor vos abençoe.